Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Estamos dando continuidade às exposições no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 24, que é o capítulo onde tem o sermão escatológico de Jesus, o sermão profético, onde Jesus fala acerca dos eventos que antecedem a segunda vinda do Senhor e também da própria segunda vinda. Nas mensagens anteriores, falamos acerca dos eventos que antecedem a segunda vinda do Senhor, desde a destruição de Jerusalém e do templo, quando os discípulos perguntaram a Jesus acerca do templo, e Jesus falou que o templo seria destruído, e depois, em particular, eles perguntaram ao Senhor quando aquilo se daria, e Jesus, então, lhes disse que os sinais dos tempos incluiriam a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e também Jesus falou acerca das tribulações e das perseguições, como também eventos que antecedem a vinda. Nós lemos aqui nos textos da liturgia várias passagens que mostram que em todas as épocas, como disse a palavra de Deus, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido, porque os homens se tornarão cada vez mais ímpios, cada vez mais perversos. Então isso trará a grande opressão, perseguição, tribulação à igreja do Senhor. Será então cada vez mais difícil viver neste mundo ímpio, caído, esse mundo que é contrário a Deus, que é contrário à lei de Deus. E também nós lemos nos textos da liturgia que o homem ímpio, ele não prevalecerá. Portanto, amados, as profecias acerca da segunda vinda de Cristo não é matéria para especulação, mas é matéria para consolo ao povo de Deus. Porque à medida em que nós percebemos que este mundo se torna um ambiente ainda mais hostil para aquele que teme a Deus, também sabemos que o Senhor consola o seu povo. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala acerca disso, quando ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Portanto, as profecias a respeito da volta de Jesus, da vinda do Cristo, não é matéria para especulação, mas para consolo. Porque sabemos que por mais que a maldade do homem esteja latente, esteja crescendo, por mais que os ímpios aparentemente prosperem, ainda assim sabemos que haverá um dia que o Senhor Jesus virá para julgar os vivos e os mortos e para arrebatar a sua igreja. Então, é uma palavra de consolo que o Senhor nos traz.
Portanto, eu queria falar acerca da segunda vinda, ainda dentro desse tema, dizendo que a segunda vinda do Senhor trará renovação, muita glória e congregará o seu povo para todo sempre. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, trará renovação. Olha o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, após a grande tribulação, e entenda aqui mais uma vez, os cristãos do primeiro século foram atribulados, os judeus do primeiro século foram atribulados quando as legiões romanas entraram em Jerusalém e mataram muitos e destruíram o templo de Jerusalém e o profanaram. Mas aquela tribulação apontava para uma tribulação ainda maior. E o Senhor Jesus está dizendo que depois daqueles dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Essa é uma linguagem bastante conhecida para aqueles que eram acostumados com a literatura profética. Tanto judeus quanto os crentes dos primeiros séculos estavam acostumados com a literatura profética, especialmente o Antigo Testamento. É uma linguagem para falar, é um código para falar acerca do que poderíamos chamar, então, das imensas convulsões que se darão na vinda do Senhor. Evidentemente que o dia do Senhor é um tema do Velho Testamento. O dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que aponta sucessivamente para ações de juízo de Deus, ações de julgamento. No Antigo Testamento, várias ações de juízo foram dadas, o que eram encarados como grande e terrível dia do Senhor. E todas estas ações de juízo apontavam para o juízo final. É assim, pois, como as profecias acerca da invasão de Jerusalém pelos babilônios é tido como grande e terrível dia do Senhor, mas que apontava também para o grande dia da vinda de Cristo. Muito bem, então, meus irmãos, um reflexo de Isaías 13, por exemplo. Isaías fala acerca disso, fazendo referência ao juízo de Deus sobre os babilônios. Os babilônios foram instrumento de Deus para punir Israel, para punir o seu povo, especialmente Judá, as tribos do sul, mas os babilônios também seriam julgados, e viria sobre eles o juízo de Deus. Em Isaías 13 ele diz: porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Portanto, é uma linguagem figurativa de juízo. Essa a ideia do sol não dando a sua luz, a lua não dando a sua luz, os poderes dos céus sendo abalados, remetem à criação, quando só havia o caos. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Era o caos. E Deus foi organizando a criação. E depois Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, essa linguagem remete àquele caos inicial, porque agora Deus está fazendo uma restauração do mundo criado. Tudo aquilo que Deus criou. E que fora, então, danificado pelo pecado, agora Deus está restaurando. Por isso ele usa essa mensagem, essa metáfora. Mateus pretende, então, que entendamos, meus irmãos, que a época da vinda do Filho do Homem será um tempo em que o mundo estará passando por grandes tumultos, grandes conturbações. Uma parte essencial da ideia judaica sobre o dia do Senhor é que deve ser precedido por desmoronamento total dos valores morais,
das bases, de tudo aquilo que fora construído e que está destruído agora, isso está sendo desintegrado para que seja novamente integrado. Apesar de tudo que o texto está dizendo, não se trata de um prelúdio para a destruição, mas para a reconstrução. Nós ouvimos falar muitas vezes em fim do mundo, mas eu tenho dito aqui, o mundo não vai acabar, ele não vai findar. Quando se fala em fim dos tempos, está falando do fim desta era deste mundo sob juízo. Quando o pecado entrou no mundo, Deus disse, então, maldita é a terra por tua causa. Todo o cosmo foi abalado. E depois, então, Deus vai restaurar todas estas coisas. É por isso que essa linguagem mostra esse tipo de sentimento. É como a ideia aqui de que você vai fazer a restauração da sua casa, você vai fazer uma grande reforma. Então tem que quebrar muita coisa, tem que tirar muito entulho, e aí você fica todo aquele caos, aquele transtorno, mas depois você vai se alegrar com a sua casa totalmente restaurada. Totalmente restaurada. A palavra de Deus diz que a natureza geme e suporta angústias até agora, aguardando esta restauração. Portanto, não é uma destruição, mas a restauração de todas as coisas. Romanos 8, 21 nos diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós gememos, suportamos angústias, assim a própria criação, a própria natureza geme. O que ele disse acerca dos terremotos, da seca, acerca das epidemias, acerca das enchentes, das guerras, dos rumores de guerras, tudo isso são as conturbações que sofremos por causa do pecado no mundo. Então, é a natureza gemendo. Quando você tem um terremoto, é a natureza gemendo. Quando você tem uma enchente, animais morrem, é a natureza gemendo. Quando você tem um incêndio numa floresta, é a natureza gemendo. E nós, igualmente, gememos. Passamos aí por uma pandemia, você sofre doenças, enfermidades, mas nós aguardamos a restauração de todas estas coisas. Da mesma forma, o Senhor Jesus fala, em Mateus 19, ele diz, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então, Jesus está dizendo aos discípulos de um tempo de regeneração, de restauração. Por enquanto gememos, por enquanto somos afligidos, somos aflitos por várias aflições. Aflições por causa de catástrofes naturais, seca, enchente, terremoto, vulcões, furacões. Sofremos aflições por causa da violência humana, as guerras, os rumores de guerras, a ganância do homem, a opressão. E isso todos os habitantes da terra sofrem. Mas sofremos também por causa do nosso testemunho a Cristo. Esse é um sofrimento que só o crente passa, porque ele sustenta o testemunho de Cristo e o mundo é hostil. Então, além de sofrer todas as agruras desse mundo caído, sofremos porque testemunhamos acerca do Senhor. E o mundo odeia a Cristo, como nós lemos na liturgia. Não se admirem se o mundo vos odeia, porque o mundo odiou primeiramente a mim, disse Jesus. Então, meus irmãos, a verdade essencial é que aconteça o que acontecer, Deus não abandonou este mundo. Deus continua envolvido com a história da redenção. Deus continua cuidando deste mundo. Deus continua trabalhando neste mundo. E é por isso que devemos aguardar com paciência, sabendo que haverá um momento em que todas as coisas serão restauradas.
Então, a segunda vinda trará renovação. Mas a segunda vinda também, meus irmãos, trará muita glória. Olha o que diz o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Será uma vinda gloriosa. A vinda do Senhor será gloriosa. Será uma vinda pessoal, ou seja, o próprio Cristo virá. Será visível a todos, todo olho o verá. Será uma vinda gloriosa. Ele virá com poder e muita glória. Apocalipse capítulo 1, verso 7 nos diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Portanto, falar em escatologia não é falar apenas do passado. Falar em escatologia não é falar apenas do presente. Falar em escatologia não é falar apenas do futuro. Tem gente que acha que escatologia fala apenas do futuro. Mas escatologia é a inauguração do reino de Deus. É a consumação de todas as coisas. É a consumação do plano de Deus que foi iniciado desde a criação. Antes da criação, como diz a palavra. Escatologia é a consumação deste plano maravilhoso do Senhor. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que não haverá um arrebatamento secreto, como alguns pensam. As pessoas vão sumindo, vão sendo arrebatadas, como a gente pode ver em alguns filmes, né? Aquele filme Deixados para Trás. Eu sei que você assistiu e você ficou com medo de ser deixado para trás. Eu confesso que eu também fiquei. Quem não fica, né? Ninguém aqui quer ser deixado para trás. Mas o arrebatamento não será secreto, será visível, como lemos aqui. O Senhor Jesus virá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não está dizendo que eles ressuscitarão primeiro do que os ímpios. Haverá uma ressurreição geral. Ímpios e salvos ressuscitarão. O que ele está dizendo é que antes de que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o Senhor Jesus vem, os mortos em Cristo ressuscitam, nós somos unidos a Ele, recebemos um corpo glorioso e nos unimos ao Senhor nos ares. Vai ser um evento visível a todos, glorioso. Ele descerá das nuvens acompanhado de seus santos anjos e dos remidos, e ele virá com grande esplendor. E então, meus irmãos, todos aqueles povos que o rejeitaram, todos aqueles que o desprezaram, todos aqueles que não o adoraram, que não se curvaram diante dele, para eles será um dia de trevas. Para estes será um dia de grande tormento, grande tristeza e lamento. Todos os que o rejeitaram vão se lamentar. Será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de juízo, no qual eles sofrerão as penalidades eternas. Lembre-se, o juízo se dá aqui e agora. Todo o que crê não é julgado, mas o que crê já está condenado, porque não creu no Filho do seu amor. O que crê não é julgado, mas o que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio, mas a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, os que morrem em Cristo já estão salvos em Cristo. Os que morrem em rebelião contra Cristo já estão condenados eternamente. Mas nesse dia, será o dia do juízo final, vai ser o dia em que vai se evidenciar de maneira pública
os salvos em Cristo. É por isso que o texto disse: a natureza geme e sofre angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. É nesse aspecto que nós falamos sobre igreja visível e invisível. A igreja visível é essa que todos vemos, o povo reunido em uma assembleia para a adoração, mas só Deus vê os verdadeiros crentes, de todos os tempos. Essa é a igreja invisível, que será revelada no dia da volta do Senhor Jesus, o povo de Deus que se unirá a Ele. Portanto, meus irmãos, o terror dos iníquos é descrito aqui graficamente, também em Apocalipse, capítulo 6, 15 a 17, quando diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O grande dia da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? É interessante ele falar aqui dos poderosos, dos reis, dos comandantes, mas também falar dos escravos e dos livres. Pela manhã, pregamos aqui, falando que Deus não escolhe sob critério de posição social, ou de conhecimento, ou de quantos títulos acadêmicos você tem, mas também não escolhe por você ser pobre ou miserável. A escolha é sempre uma escolha graciosa de Deus. E aqui, nesse grande dia, também estarão os ricos, os poderosos deste mundo, mas também os pobres e desvalidos, todos aqueles que não confessaram o Cordeiro como seu Senhor e Salvador. J.C. Ryle, um dos bispos anglicanos que muito nos abençoam com seus comentários, ele diz o seguinte acerca disso: a segunda vinda de Jesus será tão diferente da primeira quanto possível. Ele veio a primeira vez como homem de tristezas, cercado de aflições. Nasceu em uma estrebaria, em Belém, pequeno e humilde. Assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído e entregue às mãos de homens iníquos, condenado por um julgamento injusto, escarnecido, açoitado, coroado de espinhos, e por fim crucificaram entre dois ladrões. Na segunda vez, ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. Os príncipes e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receberem a sentença eterna. Diante dele, toda boca se calará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A primeira vez, Jesus Cristo veio humilde, um bebezinho, mas ele não virá mais como um bebezinho, virá como um rei e juiz e julgará toda a terra. Interessante, algumas pessoas, especialmente mais de teologia ou mentalidade católico-romana, elas gostam de orar com as crianças, se referindo a Jesus como um menino. E elas falam assim: vamos orar para Jesus e vamos dizer: menino Jesus, obrigado. Não, ele não é mais um menino. Ele veio como um menino, nasceu, se fez homem, mas ele se tornou homem perfeito, como sendo o único Deus, e virá como rei, para julgar a todos, não como menino, mas como rei e juiz. Jesus virá para julgar toda a terra, naquele tribunal, os ímpios
terão testemunhas que se levantarão contra eles. Os salvos. O Senhor Jesus falou dos discípulos que se assentarão em tronos para julgar. As suas palavras o condenarão, as suas obras os condenarão, os seus pensamentos os condenarão, os seus pecados escreverão a sua sentença eterna. Porque lhes foi oferecida gratuitamente a salvação, e rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, é uma palavra de encorajamento ao povo de Deus para continuar firme, buscando ao Senhor. Cedo ou tarde, todos os pecadores se lamentarão. Mas aqueles pecadores arrependidos, que olharam para Jesus com fé e arrependimento, aqueles que semearam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Os que semearam andando e chorando, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Vai valer a pena, vale a pena, e vai ficar evidente que valeu a pena servir a Deus. Então, meus irmãos, a segunda vinda trará renovação, a segunda vinda trará muita glória, e a segunda vinda congregará para sempre o seu povo. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele fala aqui que ele reunirá os seus escolhidos com grande clangor de trombetas. A trombeta, no Antigo Testamento, era o anúncio para a movimentação do povo de Deus. Deus mandou Moisés fazer trombetas para que naquela caminhada, então, em direção à terra prometida, haveria momentos em que o povo precisava acampar e permanecer ali. Havia momentos em que eles precisavam levantar acampamento e marchar. E essas movimentações eram dadas com sons de trombetas, para anunciar, para convocar o povo. Portanto, a imagem aqui da trombeta é a imagem de uma convocação. O Senhor, então, enviará os seus anjos, convocando todo o seu povo, todos os seus escolhidos de todas as extremidades da terra. De certa maneira, o Senhor já tem feito isso através das trombetas do Evangelho. O Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido um anúncio, tem sido uma convocação para que todos os homens se arrependam, como diz Paulo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora notifica a todos que se arrependam. Mas os escolhidos ouvirão a voz do Senhor e atenderão. Hoje, eu estou pregando esta mensagem, os escolhidos ouvirão esta mensagem, mas os réprobos não darão ouvidos e permanecerão réprobos. Meus irmãos, que coisa linda! Ele vai congregar o seu povo. O texto diz aqui que os anjos de Deus, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão o seu povo. A palavra reunir aqui é da palavra grega também, sinagoga. A sinagoga era o ajuntamento do povo. A congregação. E é interessante porque o povo de Deus ama estar em congregação. O povo de Deus ama congregar. O povo de Deus ama este santo ajuntamento. Há muitos que pensam que estarão congregados naquele dia, mas que não amam congregar aqui. Que não amam a santa congregação do Senhor, a sua igreja visível. Que não amam o santo ajuntamento do povo de Deus, porque acha difícil congregar, porque as pessoas são difíceis. Acham difícil congregar porque a igreja tem pessoas difíceis. Mas é necessário saber que Deus tem a sua santa congregação. E Ele congregará o seu povo naquele dia.
A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então nós, os que estivermos vivos, receberemos um corpo transformado, um corpo também glorioso, para que nós possamos então habitar para sempre com o Senhor. Se esse dia será um dia de lamento para os ímpios, os réprobos, ele será um dia de alegria para os crentes. Ele será um dia não de lágrimas, mas de exultação, porque ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então nós entraremos nas bodas do Cordeiro e ouviremos ele dizendo: vinde, benditos de meu Pai, fostes fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Que bênção! É necessário ser fiel, mesmo no pouco, mesmo sob lutas, enfermidades, opressão, perseguição, tendo pouco ou tendo muito, sendo honrado ou humilhado, sendo acolhido ou desprezado, sabendo que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sabe qual é o teu sentimento, ele já passou por isso. Ele sabe dos teus padecimentos. Você sofre enfermidade? Ore a Deus. Como falamos pela manhã, busque os meios ordinários para a cura. Busque os meios extraordinários, ora, pede a Deus um milagre. Deus pode curar, mas também pode não curar. De qualquer caso, confia no Senhor, Ele dará graça para você aguardar esse dia da restauração. Entrai na posse do reino do meu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Os crentes de todos os séculos, de todos os idiomas, de todas as nações, todos estarão lá diante do trono do Senhor, não para juízo, mas para alegria eterna, para gozo eterno, para exultação eterna. Mais uma vez, citando J.C. Ryle, ele diz: no dia do julgamento final, os verdadeiros crentes gozarão de perfeita segurança. Nem um único fio de cabelo lhes cairá por terra, nem um único osso do corpo místico de Cristo será quebrado. Houve uma arca para Noé no dia do dilúvio. Houve uma cidade para Ló quando Sodoma foi destruída. E haverá em Jesus um esconderijo para todos os crentes. Aleluia. Ele será o nosso castelo forte, nossa segurança. Nós estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos. Para encerrar, meus queridos, muitas pessoas hoje empreendem vários esforços para sobreviver ao que eles chamam de um apocalipse zumbi. E isso não é brincadeira, né? Tem muita gente acreditando que haverá um apocalipse zumbi. As pessoas vão ser infectadas por algum vírus, o que não é impossível, evidentemente, né? Nós acabamos de ver aí a Covid-19, e as pessoas então vão se tornar zumbis. Então você vai ter que procurar algum refúgio, e essas pessoas já estão estudando várias técnicas de abrigos para que elas possam se refugiar por vários anos, e técnicas de conservação de alimentos, estoque de alimentos, para que elas possam sobreviver a esta epidemia. Não é impossível. Eu acredito que a Covid foi só um ensaio. Outros estão se preparando para, de repente, uma grande guerra nuclear, o que também não é impossível. As guerras, as epidemias, são princípios das dores. E eles constroem bunkers, e eles também utilizam-se de técnicas de conservação de alimentos para que eles possam sobreviver por muito tempo, até que passe toda a radiação, todos os efeitos de uma guerra nuclear. E as pessoas se preocupam
Então, fazem planejamentos para se livrarem destas coisas, mas eles não fazem nenhum plano de ação para estarem seguros no dia do juízo. No dia do juízo não adiantará, mesmo aqueles que se esconderem em bunkeres, não vimos em Apocalipse, eles vão se esconder em cavernas. Mas naquele dia, mesmo escondidos nas cavernas, eles vão olhar para os montes e dizerem: caiam sobre nós. Tamanho o horror que será de se apresentar diante do trono do Cordeiro. Se nós soubéssemos corretamente que todas as coisas terrenas devem passar dentro de pouco tempo, passarão. Não colocaríamos os nossos olhos e o nosso coração e a nossa confiança nestas coisas. Mas nos prepararíamos, sim, para esse grande dia, buscando refúgio em Cristo e somente em Cristo. Os servos do Senhor Jesus, portanto, meus irmãos, podem e devem aguardar com paciência. O seu mestre será um dia reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre, e nós estaremos lá, juntamente com Ele, reinando para a glória dEle e para a nossa alegria eterna. Que Deus nos abençoe.